Você sabia que na década de 90 houve o maior avistamento de OVNIs e ele ocorreu no Brasil? E que até o exército teve que entrar em jogo para investigar os casos? E para ficar ainda mais assustador, existem fotos e vídeos desses avistamentos e muitos desses materiais já foram até divulgados. E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta e hoje é literalmente um vídeo de outro mundo. Então, se você não quer saber dos vídeos, já deixa o like, porque ele é a sua proteção, senão coisas podem acontecer de noite com você. Cuidado. E se você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É só clicar aqui embaixo e inscreva-se. A Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar alegações de objetos voadores não identificados e foi a maior operação militar brasileira. É um dos casos mais famosos e é considerado uma espécie de caso Roswell brasileiro, onde teve muita investigação, muita história, além de fenômenos inexplicáveis. Durante toda a operação, houveram cerca de 2.000 páginas de relatórios, 500 fotografias, além de 16 horas de filmagens documentadas pelos militares e mais de 130 avistamentos. Começaram a surgir os primeiros relatos de objetos luminosos no céu. Esses casos foram avistados desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará. E uma das regiões mais afetadas foi a região de Colares, no estado do Pará. Mas a situação só começou a se agravar quando a população começou a relatar que eles estavam sendo atacados por esses raios luminosos vistos no céu. Vários moradores dessas regiões deram entradas nos hospitais, alegando que eles foram atacados por essas luzes. Cerca de 400 pessoas apresentavam sintomas parecidos com anemia, tontura, febre, e o que mais causou estranheza eram as marcas de queimaduras de 2º grau espalhadas pelo corpo, além de paresia, que é o amortecimento parcial do corpo, e pequenas marcas de perfuração, como se fossem 2 furos na altura do pescoço. Esses incidentes ficaram popularmente conhecidos como chupa-chupa ou luz vampira e não demorou muito para que todo esse pânico começasse a chamar a atenção da mídia local. O jornalista Carlos Mendes foi escalado pelo jornal O Estado do Pará para cobrir os casos na época e, segundo ele estima que entrevistou 80 testemunhas. A doutora Cécia, diretora da unidade de saúde do Hospital de Colares, teve contato com as primeiras pessoas agredidas pelo fenômeno do chupa-chupa e, segundo ela era bem cética, mas depois ela acabou se rendendo. Ela até afirma que teve algumas experiências de avistamentos e, segundo ela, na época ela sofreu pressão militar para dizer que as pessoas estavam tendo um delírio, um surto coletivo. Como os casos eram predominantemente noturnos e poucos aconteciam em outros horários, a população eles acendiam fogueiras, se impunham de paus e pedras, espingardas, soltavam fogos de artifícios, alguns mais religiosos rezavam. E aqui a gente tem que entender o contexto, que essa população eles eram bem simples, bem humildes, e eles não imaginaram logo de cara que seriam avistamentos de OVNIs. No primeiro momento acreditavam que era alguma força divina, algum demônio ou alguma praga bíblica. Diante do desespero da população, o prefeito da cidade de Vigia, que era uma das mais atacadas também pelos fenômenos, enviou um ofício à aeronáutica pedindo ajuda. Logo, com todo o pânico da população e a pressão e a atenção da mídia voltada para o caso, não demorou muito para que a Força Aérea desse início às investigações do caso. Foi quando então o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, comandante de um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Foi o capitão Holanda que nomeou a missão, que ficou conhecida como Operação Prato. Comandando mais de 20 militares, não faltaram equipamentos para investigar a missão. Havia binóculos, câmeras fotográficas e filmadoras para que, além de registrarem e fotografarem, eles também pudessem filmar as aparições. O capitão Holanda estava ansioso, afinal ele tinha uma reunião super importante com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, o Comar 1 de Belém. Pela primeira vez desde que começaram a investigar as supostas aparições no Pará, o capitão Holanda tinha finalmente alguma coisa a relatar aos seus superiores. Ele e mais um oficial teriam avistado uma nave de 100 metros de comprimento, do tamanho de uma bola de futebol americano, pousar na margem de um rio. E o tal objeto teria sido fotografado e filmado pelos militares. Porém, na hora da reunião, o brigadeiro Protásio não compartilhou do mesmo entusiasmo e da empolgação do até então capitão Holanda. Depois de ouvir a história atentamente, ele mandou suspender a missão, o que causa uma intriga até hoje entre os ufólogos. Oficialmente, houve então uma nota de declaração informando que, apesar dos esforços, eles não encontraram nada e estavam dando fim ao caso. Porém, 20 anos depois, o capitão Holanda veio a público, gerando uma nova reviravolta no caso.
Em 1997, os militares começaram então a relatar suas experiências publicamente. Foi então quando o Capitão Holanda revelou a público que ele foi obrigado a encerrar as investigações na época e que sim, ele tinha tido várias experiências de avistamentos. Além disso, o Holanda afirmou que ele teve muito medo de ser abduzido na época, mas que toda a operação foi amplamente documentada. Comprometimento da segurança nacional. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Um deles disse, olha aqui, em cima. Nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças. Eu olhei e tinha um disco, um troço enorme, parado em cima da gente. 2 meses depois da sua polêmica declaração, o comandante Holanda foi encontrado morto em sua casa e ele havia se enforcado com a corda do roupão. E com sua morte repentina, logo após fazer grandes revelações, é claro que surgiram várias teorias da conspiração. Uma delas é que ele havia sido morto por revelar informações sigilosas e importantes, e a outra é que ele havia forjado a própria morte para conseguir escapar do Brasil, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada, e na verdade as pessoas que o conheciam revelaram que ele sofria de depressão e que ele já havia tentado o suicídio algumas vezes antes. Todo o material recolhido dessa investigação que estava sob sigilo começou a ser liberado ao público e eles estão sob consulta no Arquivo Nacional em Brasília. E mesmo que grande parte desse material tenha sido liberado, alguns afirmam que na verdade foi liberado apenas 10% de tudo o que existiu. O que intriga muita gente é que os famosos vídeos com as 16 horas de gravações dos avistamentos nunca foram entregues. E segundo o governo, por questões de segurança nacional. Outra reviravolta surge no caso. Em uma entrevista ao portal Vigília, especializado em OVNIs, Fernando Costa, filho do oficial da aeronáutica responsável por toda a documentação do caso e que tinha sido encarregado pelo pai para revelar as fotos tiradas, informou que eu passei a sacanear, ampliando qualquer ponto luminoso impresso no filme para que ficasse parecido com um disco voador. Eu ria muito quando tinha notícias de publicações delas em livros de ufologia. Eu dividi o motivo das risadas apenas com alguns amigos mais chegados. O fato é que essa história envolve muito mistério e intrigam muitas pessoas até hoje. Alguns afirmam que na verdade tudo isso foi fruto de uma histeria coletiva, o que faz até um pouco de sentido, porém ainda assim nenhuma versão nunca foi comprovada e tudo não passa de um grande mistério. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que realmente aconteceu na Operação Prato? Tem alguma teoria para compartilhar? Acha que tudo não passou de uma histeria coletiva? Ou na verdade estamos sendo vigiados por seres de outro planeta? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Ou se você quer que eu traga algum vídeo de algum outro caso pro canal. Não esquece de curtir, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e até a próxima.